Paciência. Esses dias eu tava numa reflexão bem profunda sobre esse tema, né? Porque, na verdade, o tema paciência me acompanha pela vida inteira, acho que desde que eu nasci. E eu pensei, paciência é uma virtude. Mas até que ponto a paciência é uma virtude? Será que em algum momento ela se encontra com a impaciência e se transforma em algo negativo pra gente, em algo tóxico também, né? E aí eu pensei muito sobre isso. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu quero saber, me fala, me conta, vai lá no Instagram me contar. No Instagram é @juaguilar. Como que é a sua paciência? Ou como está a sua paciência, né? Porque se for ver durante a nossa vida, a gente tem momentos mais pacientes, mais impacientes. Como que tá hoje? Me conta, eu vou gostar muito de saber. Comecei a pensar sobre esse tema paciência, porque veio uma lembrança de uma frase que eu postei no Facebook em 2012. E aí eu fiquei pensando sobre essa frase, né? Com certeza na época eu também devo ter pensado. Só que antes de falar a frase para vocês, eu vou falar sobre uma definição de paciência. Eu dei um Google e é uma definição do Google, tá? Que eu vou ler para vocês. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Aí tá. E essa é uma definição que eu encontrei lá no Google. E aí a frase que eu postei, que é de uma pessoa chamada Cristófilo Nagel. Eu tô falando uma pessoa, aí deve ser alguém super, eu nem sei, né? Mas é uma frase que eu postei na época e dei o crédito para Cristófilo Nagel. E aí fala assim a frase: a paciência é uma virtude, mas deve ser usada com inteligência e não exageradamente, sob pena de transformar-se em defeito igual ou talvez pior do que a impaciência. Aí olha que complexo, né? Porque assim, eu vou falar por mim, e eu acho que tem muita gente que se identifica. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, assim, sabe? Na minha infância, adolescência, eu sempre me cobrei para ter mais paciência dentro de mim. E aí, só que chega um momento que você se cobra tanto para ter paciência, mas você tem que entender até que ponto ter paciência é algo que não é tóxico para você, sabe? Porque ao fim dessa definição, né? A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios e de situações e fatos indesejados. Mas até que ponto a gente vai ter paciência com coisas que fazem com a gente e que nos fazem mal, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, a gente tem que ter paciência. Acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Isso é fato, né? Tem situações, tem fatos que acontecem indesejados, que a gente não quer, que a gente não tem controle. Mas tem algumas coisas que o outro faz com a gente. E se a gente tiver tanta paciência assim, a gente vai ficar aceitando, porque nós somos o Buda e somos pessoas pacientes. Então, acho que nessas situações, aí entra outra frase, que a gente tem que tomar cuidado para a paciência no nosso eu interior não se tornar um defeito tão pior quanto a impaciência. Porque a gente tá tendo, vamos supor, alguém que faz alguma coisa que a gente não gosta e a pessoa faz, aí você fala, tô praticando a paciência. E aí a gente não coloca um limite naquilo, e aquilo vai fazendo mal pra gente. E aí, às vezes é pior do que a impaciência, sabe? Porque em muitos momentos, você aceita uma vez, 2 vezes, terceira vez, aí veio a impaciência, e a impaciência vai fazer o quê? Você pôr um limite naquilo, falar, para aí, o meu ponto é até aqui, não avança mais, porque você tá invadindo um espaço que eu não quero que você invada, entendeu?
Então, esse lance de paciência é muito delicado, porque assim, não tem como falar que você tem que ser 100% paciente ou 100% impaciente, e depende muito da situação. Algumas situações, sim, eu tenho que ser paciente, mas em algumas situações, não. Porque se você for paciente demais, às vezes quem vai se prejudicar é você, entendeu? Você tá deixando ali uma situação que tá te invadindo, uma situação que tá te colocando para baixo, pra tentar praticar uma paciência que o mundo ditou que você precisa ser paciente. Eu tô falando isso porque eu cresci com as pessoas falando que eu tinha que ser mais paciente. Você tem que ser mais paciente, você tem que ser... Porque o que acontecia? Com determinadas atitudes, com determinadas coisas, eu não tinha meias palavras. Eu já era bem direta e reta. Principalmente ali no contexto familiar, porque é muito mais fácil a gente mostrar esses nossos pontos, né? Dentro do contexto familiar, que são pessoas que vão entender. Às vezes a gente estoura mais, né, com pessoas do contexto familiar. Então eu me posicionava bem, assim, sabe? Tipo, quando eu não aceitava e ponto. Óbvio que hoje eu melhorei, né? Desenvolvi isso e tal. Mas agora eu tô começando a entender que tem um limite pra isso também. Tem um limite pra você ser paciente. Porque a paciência, sim, é uma virtude. É horrível tudo você ficar impaciente, tudo você ficar nervoso. Tipo, nada, sabe? Nada você tolera. E não tem como a gente viver com intolerância. Porque a gente vive num mundo que não é igual a gente. A gente vive num mundo que tem bilhões de pessoas diferentes da gente. Diversos processos que às vezes a gente não concorda. E se a gente for uma pessoa impaciente 100%, a gente vai sofrer. Você vai pegar um ônibus, tá sem paciência, tá? Mas você vai ter que esperar o ônibus. Quieto, faixa aí, espera, porque você tem que praticar sua paciência nesse momento. Tem processos para que as coisas aconteçam, tempos, né? Você vai fazer qualquer coisa, às vezes precisa de um tempo até que aquela coisa seja realizada. Você vai ter que praticar sua paciência, senão durante esse tempo aí, essa jornada, o que vai acontecer? Você vai ficar mal, você vai ficar triste, vai ficar ansioso, porque você não tá com paciência para esperar o tempo ali que precisa. Mas aí tem a outra paciência, que é essa que eu comentei. Quando a gente convive com pessoas, ou pessoas invadem nosso espaço, invadem os nossos valores, invadem aquilo, a nossa essência, e a gente fica tendo ali paciência e não coloca um limite. E aí, nesse ponto, eu acho que paciência demais pode ser destrutivo. E pode, talvez, ser pior do que a impaciência, como diz aqui a frase do Cristófilo. Então, gente, o meu convite para o episódio de hoje é para você fazer uma reflexão sobre esse tema, paciência na sua vida. Como que você tem aplicado a paciência no contexto, nas situações que acontecem com você? Até que ponto você está sendo impaciente demais em situações que você precisa ser paciente? E até que ponto você está sendo paciente em situações que a paciência está te transformando em uma pessoa passiva, uma pessoa que está aceitando coisas que você não precisa aceitar, porque você está se cobrando aí que você tem que ser o guru da paciência. Até que ponto a gente consegue encontrar esse equilíbrio na nossa vida, né? Até que ponto a gente consegue praticar a paciência de forma positiva, né? De forma que ela agregue na nossa vida, de forma que a gente saiba esperar os processos, saiba entender que existe um começo, um meio e um fim, mas até que ponto também a gente está aceitando coisas por querer ser paciente que a gente não precisaria estar aceitando, e isso está fazendo mal, né? Então faça essa reflexão, anota, pensa. Veja como você lida com a sua paciência. Eu quis muito trazer esse tema porque, que nem eu falei, né? A minha mãe fala que eu era um bebê impaciente, já que eu nasci um bebê impaciente. Então, desde a minha infância, eu fico pensando muito sobre isso, sobre paciência. Eu nunca tinha parado para ter essa reflexão, porque eu sempre achei que eu tinha que ser o Buda paciente, que eu não poderia... Nossa, eu tenho que aguentar as coisas. Não, Juliana, respira, você tem que... Mas tem um limite, sabe, gente? Não dá pra gente ser paciente com tudo. Porque aí entra nessa questão que eu falei de invadir o nosso próprio espaço, o nosso próprio íntimo, e a gente às vezes precisa se posicionar.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa reflexão, né? Às vezes fica muito assim dentro do nosso coração, né? Às vezes eu quero falar uma coisa que tá muito assim e às vezes as palavras não conseguem decifrar, né? Porque a gente mais sente do que... O sentimento, aliás, decifra mais do que as palavras. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a essência da mensagem no episódio de hoje. E me contem o que vocês acharam, como que vocês lidam com a paciência, o que vocês fazem, né, para ter mais paciência. Compartilha comigo, quem sabe é algo que eu também possa falar para outras pessoas aqui e outras pessoas aplicarem também nas suas vidas, né? É legal isso, é interessante a gente compartilhar coisas que a gente faz pro bem, né? Tá bom? Então, foi esse o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, encaminha para alguém. Deixa sua avaliação aqui para mim, que é muito importante, tá bom? Um beijo, fica com Deus.